Olá, meus queridos e minhas queridas. Na aula anterior, nós falamos sobre um conceito bem interessante que foi sobre velocidade instantânea. Se você não viu essa aula, né, dá uma olhada lá, beleza? Esta aula, pessoal, faz parte de um curso de Física completo, né, um curso de Física 1, e nós já estamos aqui na nossa sexta aula. E hoje aqui a gente vai abordar sobre aceleração média, tá? Nós vamos falar sobre a aceleração média e sobre aceleração instantânea. Tudo bem, pessoal? E para que você não possa perder essas aulas, se inscreva-se no canal e ative as notificações. E se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa seu like, meus amigos. Então vamos lá. Vamos aqui para a nossa aula de aceleração média. Pessoal, o que vem a ser a aceleração média? A gente já tratou sobre velocidade média e a gente sabe que a velocidade média é uma média, né? E não importa o que aconteça, você vai calcular uma média. A aceleração média é da mesma forma, ok? Então, neste caso aqui, a aceleração média vai ser um conceito aqui bem tranquilo, que nada mais é do que a variação da velocidade em um intervalo de tempo, ok? E essa aceleração média, pessoal, é o famoso lá, né? Você está no seu veículo, acelerado. Você está fazendo uma curva, você está acelerando de alguma forma, né? Então, a aceleração é aquele conceito bem intuitivo. Você vê o velocímetro ali do seu carro aumentando, né? Quer dizer que você está acelerando, né? Mas se você vê ele diminuindo, quer dizer que você está desacelerando, que você está no movimento retardado, que a gente vai falar isso agora, mas de certa forma você tem uma aceleração. Só que uma aceleração, neste caso, uma aceleração negativa. Mas enfim, meus queridos, a aceleração, que é aquela mudança, né, da velocidade, então nada mais que a aceleração média aqui, a variação da nossa velocidade pela variação do intervalo de tempo. Conceito aqui bem tranquilo, né, meus queridos? Então, nada mais é do que isso. E é interessante que a unidade, por exemplo, aqui da velocidade você já conhece. A unidade da velocidade, aqui em cima, fica o quê, pessoal? Fica o metros por segundo, não é mesmo? O Sistema Internacional de Medidas. E embaixo fica aqui o segundo. Nossa, e como é que então é a unidade da aceleração? O que a gente faz aqui, meus queridos? Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar m aqui sobre s, multiplicar por 1 sobre s, não é mesmo? Então, aqui fica em metros por segundo ao quadrado. Essa aqui é a nossa unidade de medida. Unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Medidas é o metro por segundo ao quadrado. Então, meus queridos, agora vamos para um exercício aqui de aplicação, ok? Ele está perguntando o seguinte: qual é a aceleração média em metro por segundo ao quadrado de um automóvel que parte do repouso e atinge uma velocidade de 360 km por hora em 20 segundos? Agora pensa. Você contou 1, 2, 3, chegou 19, 20 segundos. Esse automóvel chegou a uma velocidade aí de 360 km por hora. Qual automóvel é esse, hein? Você sabe? Será que existe, né? Enfim, mas vamos lá. Então vamos fazer aqui, pessoal. Eu sei, né, que esse automóvel partiu no repouso, né? Vou colocar uma reta aqui só para a gente ter um entendimento. Ele estava numa velocidade aqui de 0, né, km por hora e ele foi até 360 km por hora. O intervalo de tempo, meus queridos, intervalo de tempo de quanto, hein? Intervalo de tempo aqui, em verde aqui. De 20 segundos. Que é o marco zero, né? E ele estava aqui, deve ser um jato, né? Porque não tem base no trem desse, né? Ele chegou a uma velocidade de 360 km por hora em 20 segundos. E vem cá, e qual que é a aceleração média nesse caso, né? A gente sabe que a aceleração média aqui, neste caso, é igual ao que, meus queridos? É o ΔV sobre o ΔT. Eu sei que a minha variação da velocidade foi 360 km por hora e meu tempo aqui foi de 20 segundos. Portanto, interessante que aqui a unidade está em km por hora. A gente tem que converter essa unidade para o quê, pessoal? A gente tem que converter para metro por segundo. Ele quer o resultado aqui, ó, em metro por segundo ao quadrado. Okay? E 360 km por hora para metro por segundo, o que a gente faz? A gente divide por 3,6. E a gente pegar 360 e dividir por 3,6, quanto que dá isso para nós, pessoal? Isso dá 100, né? Então, o nosso valor aqui dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo, ok? Beleza, então eu tenho aqui que meu ΔV foi de 100 metros por segundo. Isso dividido pelo meu tempo. O meu tempo foi de quanto? 20 segundos. Qual que foi a minha aceleração? 100 dividido por 20, corta 0, 10 dividido por 2, dá quanto? Dá 5. 5 o quê, meus queridos? Metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, né? Vamos para a próxima aqui. Nesse aqui, meus queridos, a pergunta é: um veículo está a uma velocidade de 30 metros por segundo. Ao observar um radar, ele reduz sua velocidade para 20 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Ou seja, ele estava lá a 30 metros por segundo, né? Isso aí vai corresponder
basicamente a 108 km por hora, né, 30 metros por segundo, e ele reduziu de 108 km por hora, para você ter uma noção, reduziu para 72 km por hora, tá? No intervalo de tempo de 4 segundos. Foi isso aí que ele falou. Aí ele pergunta qual que foi a sua aceleração, tá bom? E a gente sabe que a aceleração aqui, nossa aceleração média, é igual a quê, meus queridos? A nossa aceleração média é ΔV sobre ΔT. Isso aqui vai dar para nós que ΔV, a gente sabe, sempre quando tiver ΔV, a gente sabe que é a variação. E essa variação é o quê? É uma velocidade final menos a velocidade inicial. Qual que foi a velocidade final para nós? Né? A velocidade final foi 20. Isso aqui é o nosso VF. A velocidade inicial foi 30. Beleza? Então é final menos inicial. Então ficou 20 menos 30. Dividido por ΔT. ΔT foi quanto? Foi 4 segundos. Foi isso? Quanto que dá aqui para nós, meus queridos? 20 menos 30 dá quanto? 20 menos 30, conserva o sinal do número maior e subtrai. Ficou menos 10 dividido por 4. Isso é igual a quanto? Dá menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então tem aqui que a minha aceleração média é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que ele reduziu essa velocidade de 2,5 metros por segundo a cada segundo. Quando passou outro segundo, ele reduziu mais 2,5. Quando passou mais um segundo, ele reduziu mais 2,5. Quando passou mais um segundo, ele reduziu mais 2,5. Isso dá um total de quanto aqui? De 10, né? Porque ele reduziu de 30 para 20. Entenderam a ideia? Em 4 segundos. 10 dividido por 4. 2,5. Reduziu a cada segundo 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí ele pergunta, se o movimento ele foi acelerado, e aí, meus queridos? Foi acelerado? É que nós temos um outro conceito. Quando o movimento ele é acelerado, a aceleração ela tem que ser maior que zero. Se o movimento ele é do tipo... Peraí, que é isso aqui? Se o movimento ele é acelerado, quer dizer que o nosso A ele é maior que zero. Automaticamente quer dizer que o nosso V ele é maior que zero. Se a nossa velocidade ela for maior do que zero, quer dizer que a nossa aceleração ela vai ser maior do que zero. Agora, se a nossa velocidade for menor que zero, o nosso movimento é o quê? Retardado. Ah, mas tem velocidade negativa? Tem, claro que tem. E você lembra lá quando a velocidade era positiva, a gente chamava de um movimento progressivo? Então o movimento ele pode ser progressivo e ele pode ser acelerado. Não é mesmo? E um movimento retardado, a nossa velocidade é negativa, certo? Quer dizer que a nossa aceleração ela é o quê? Negativa. Então, meus queridos, quando a nossa velocidade ela é maior do que zero, o movimento é acelerado. Quando ela é menor do que zero, o movimento é retardado. Então, nesse caso, esse movimento foi acelerado? Não. Não. Ele foi retardado. Então, essa aqui é a nossa letra A e aqui é a nossa letra B. Tá bom, pessoal? E vamos supor que o nosso veículo ele vai de 0 a 100, né, em 10 segundos. Ele vai de 0 a 100 em 10 segundos. Eu quero saber qual a aceleração dele, por exemplo, no intervalo de tempo de 2 segundos. Uma aceleração naquele instante. Como é que eu faço? Né? O que eu tenho que fazer? Esse conceito agora que a gente vai abordar. A gente vai abordar o conceito de aceleração instantânea. Pessoal, então aqui, meus queridos, vai ser a mesma ideia da velocidade instantânea aqui na hora da aplicação daquilo que a gente aplicou lá. Né? Que a gente aplicou o limite. A gente faz o intervalo de tempo naquele instante que a gente quer calcular. Eu não falei que o carro ele vai de 0 a 100 em 10 segundos? Aí eu te perguntei, no instante de 2 segundos, qual que é a aceleração dele? E aí? A gente não está calculando a aceleração média. A gente está calculando a aceleração naquele instante. Será que ele não tirou o pé do acelerador, por exemplo? Será que ele não pisou no freio naquele instante? E aí? A gente quer calcular, né, nesse instante. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma curva V de t aqui, né? E essa curva aqui em branco, pessoal, vai descrever para nós a nossa aceleração. Tudo bem? E eu quero calcular a aceleração, por exemplo, nesse instante aqui, no instante t1, né? Que pode ser o instante lá, sei lá, 2 segundos, né? Eu quero calcular aqui. Como é que eu posso fazer? Eu conheço 2 pontos. Eu conheço esse ponto aqui, que eu posso chamar de ponto A, e eu conheço aqui o ponto B. Espera aí, abre um parênteses. Se você não viu as aulas, a aula pré-requisito da aula de velocidade instantânea, que no caso foi a nossa aula 4, se eu não me engane. Vou deixar aqui até na descrição. Essa aula a gente tratou sobre cálculo 1, a gente falou sobre derivada de uma função. Você está perdido, você não sabe o que eu estou falando aqui agora, vai lá e veja essa aula. Você tem que ver essa aula, senão você não vai conseguir, talvez, acompanhar isso aqui. Mas talvez você consiga também, mas vamos lá. Mas vai lá, tá? Que vai ficar bem mais tranquilo para você, se você não entende esse conceito aqui. Então nós temos aqui, por exemplo, coloquei 2 pontos aqui, o ponto A e o ponto B. Eu tenho uma reta aqui, uma reta em verde, que é a reta secante. Se eu calcular essa inclinação aqui dessa reta, né, que é o θ, eu chamei de θ, eu consigo calcular uma aceleração média.
Por exemplo, se eu fazer aqui ó, a variação de V pela variação de T, o que eu tenho? Eu tenho uma aceleração média. A gente sabe muito bem, que a gente acabou de falar sobre isso. A aceleração média é o quê? ΔV sobre ΔT, não é isso? E a gente sabe aqui que o nosso ΔV é o quê? É o VF menos o V0, não é mesmo? Menos o V0, ou V1, que eu vou chamar de V1 aqui. Dividido pelo tempo. O tempo final menos um tempo inicial T1. Como é que eu calculo a aceleração média olhando para esse gráfico aqui? Eu calculo essa inclinação. Nesse caso aqui, nada mais é que, meus queridos, a tangente. Nada mais é, meus queridos, que a tangente desse ângulo θ aqui, que é igual à minha aceleração média. Beleza. O que eu vou fazer aqui então? Eu quero calcular, por exemplo, se eu pegar essa reta secante aqui e for direcionando ela para cá, aqui, ó, passando ela para cá, para cá, para cá, para cá, e chegar nesse ponto aqui, ó, onde eu toque somente esse ponto A. Essa reta aqui, por exemplo, vai ficar dessa forma aqui, meus queridos. É uma reta que vai tangenciar esse ponto A, que eu quero calcular aqui a aceleração nesse ponto T1 aqui, meus queridos. Então, o que eu posso fazer? Posso deslocando aqui, ó, a minha reta, até chegar a uma reta tangente. E para me deslocar esse intervalo aqui, esse ponto aqui para cá, tender esse ponto até o meu A, meu ponto A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que variar esse tempo meu aqui, ó, de T1 até o meu TF, né? O meu TF aqui, meu tempo final, que nada mais é do que o quê, pessoal? Meu T1 somado com o meu ΔT. Por isso que eu coloquei que é o T1 mais ΔT. Já disse, falei isso na aula anterior. Então aqui, ó, eu aproximando esse ΔT, fazendo esse ΔT bem pequenininho, eu estou fazendo isso aqui, eu estou tendendo isso aqui para cá. Ó. Ou seja, como eu disse, o ponto vai vir para cá. Então eu tenho o quê? A inclinação dessa reta tangente. E a inclinação dessa reta tangente é quando eu faço o limite desse ΔT tendendo a zero. Então se eu fazer aqui, por exemplo, que o limite de ΔT tendendo a zero, da minha expressão aqui, por exemplo, que é essa aqui, pessoal, ó, que é o VF, o V1, eu tenho isso aqui, meus queridos, eu tenho aqui, ó, V, eu tenho essa variação aqui, ΔV, aqui que vai ser o meu VF aqui, meus queridos, meu VF aqui, aplicado em T, nesse intervalo de tempo, vai ser o quê? Vai ser o próprio T1 aqui, ó, que no caso é meu TF, né, mais ΔT, menos o V de T1. Isso aqui vai ser dividido pelo quê? Pela variação de tempo. Porque o meu TF aqui, ó, é esse valor aqui, ó. É o meu T1 mais meu ΔT, menos o T1. Aí T1 aqui embaixo, menos T1, vai dar sobrar quem? ΔT. Eu pressuponho que você já conheça o limite, tá bom? Então, o que acontece aqui? Isso aqui nada mais que é, meus queridos, que a aceleração instantânea é igual à derivada da velocidade em função do tempo. dv/dt, ok? É bem isso. A gente lembra que a velocidade instantânea era o que, meus queridos? Era dx dt. Então, se eu derivar a posição em função do tempo, eu encontro a velocidade instantânea. Se eu derivar novamente, eu encontro o quê? A aceleração instantânea. Se eu derivar a posição duas vezes, a função da posição lá que der para nós, se eu derivar ela duas vezes, eu vou encontrar o quê? A minha aceleração. Entenderam a ideia? Você vai entender agora. Se você não entendeu, você vai entender agora. Olha só. Eu tenho aqui, ó, a equação que descreve a posição da partícula E. Ele deu para nós uma equação aqui. Ele falou que a nossa posição aqui é o S, né? A posição nossa. E ele deu aqui esta equação aqui, que é o 2t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 5. E ele pergunta qual que é a equação da velocidade. Ele quer saber qual que é a equação da velocidade. Entenderam? Ele só quer saber isso. Como é que eu faço através dessa função para mim achar a equação da velocidade? Seguindo a aula anterior, eu sei que a minha velocidade instantânea é o que, meus queridos? Minha velocidade instantânea é o que? A derivada da posição S pelo tempo. Lá a gente chama isso aqui de x, não foi? Pelo tempo. Beleza. Então nós temos aqui que essa derivada vai ser o quê? Derivada, né, dessa função aqui, vou colocar em colchete aqui, ó, de 2t ao cubo menos 3t ao quadrado mais 5. Vou derivar isso aqui, isso vai dar para nós assim, ó. O 3, ele desce, né? Posso separar também se eu quiser as derivadas aqui, mas enfim, vamos fazer direto. O 3 ele vai descer multiplicando 2. 2 é uma constante, está multiplicando a nossa variável aqui, né? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes o t. O que acontece com esse expoente que descer? Ele vai diminuir em uma unidade, seguindo as regras da derivada. Então vai ficar 3 menos 1, né? Vai ficar 2.
Entenderam a passagem? Isso menos o nosso 3, que multiplica quem? t ao quadrado. Qual é a derivada de t ao quadrado? Eu vou descer o 2, né? Vai ficar 2 vezes t. E o 2 lá em cima vai subtrair uma unidade. Vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Isso aqui é a mesma coisa que t elevado a 1 é t. Isso mais a derivada de uma constante que não está acompanhando variável, não está multiplicando variável nenhuma. A derivada de uma função constante é o quê, meus queridos? É zero. Eu tenho aqui que a minha velocidade instantânea em função do tempo aqui é o que para nós aqui, meus queridos? É 2 vezes 3, que dá 6t ao quadrado, menos 3 vezes 2 dá 6t. Ok? Essa é a nossa equação, da nossa A, nossa questãozinha A aqui, tá bom? Tem aqui, meus queridos, que é nós saber aqui que a aceleração é o que para nós? A aceleração instantânea é a derivada da velocidade em função do tempo. Derivando essa função aqui, nós temos o quê? Nossa derivada aqui de 6t ao quadrado, no 6t, isso aqui nessa derivada em função de t, a gente tem que, isso vai dar quanto? Quanto é a derivada de 6t ao quadrado? Eu vou pegar o 6, né? Vou multiplicar. Esse t ao quadrado aqui, o 2 vai descer multiplicando, ficar t aqui. Isso, o que acontece com esse t? Aqui esse t aqui está elevado a um grau 1. Eu vou descer o 1, vai ficar assim, ó, menos 6 vezes 1, né? Que vai dar 6, não vou colocar aqui, vai ficar t elevado a 1 menos 1. Eu vou subtrair um expoente lá em cima, né? Vai ficar 0. t elevado a 0 é quanto? É 1. Né? Então isso aqui vai dar para nós 6 aqui. Ó. Então, meus queridos, quer dizer que a nossa aceleração instantânea, 6 vezes 2 dá 12. t menos 6. Essa é a nossa equação, ok? Então nós temos aqui, meus queridos, duas equações. Essa equação aqui que deu para nós a aceleração e essa aqui que deu para nós a velocidade. Então, quer dizer que se eu pegar a minha posição e derivar ela duas vezes, eu consigo encontrar a minha aceleração. Então eu tenho aqui as minhas duas respostas aqui, ok? Então aqui nós finalizamos a nossa aula de aceleração média, de aceleração instantânea. A gente falando sobre o movimento retardado e o movimento acelerado, né? Quando o nosso A ele é maior do que zero, quando ele é menor do que zero, a gente tem um movimento retardado, ou seja, o veículo ele está reduzindo a velocidade com o passar do tempo. E se ele estiver aumentando essa velocidade, a gente chama de movimento acelerado, ok? E aqui a gente falou sobre que a derivada da posição em função do tempo, que foi a aula anterior que a gente abordou, a gente tem a velocidade. Porém, se a gente derivar a função velocidade em função do tempo, se a gente derivá-la, a gente obtém o quê? A aceleração instantânea. Então, até a nossa próxima aula, que vai ser sobre exercícios de aplicação